Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo de Mesa Cast. É um canal de brasileiro para brasileiros no mundo afora. E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial, que eu conheci há pouco tempo, mas estou investindo para ganhar a amizade dele, que é o Fernando Nascimento. Fernando Nascimento é mentor de pessoas, ele é estrategista de negócio e dedica a sua vida a ajudar as pessoas. Xará, seja muito bem-vindo. Valeu, Fernandão, obrigado. Obrigado, gente, que está acompanhando aí o nosso podcast aqui. Uma honra estar aqui, né, com o teu convite. Confesso para você que, assim, eu me senti até surpreso quando você convidou e mais surpreso quando eu soube que eu sou o primeiro convidado depois da tua esposa. Então, obrigado demais, cara. Uma honra estar aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tamo junto. Vamos lá, Xará, é o seguinte... O objetivo aqui é a gente construir conhecimento, né? Tá. Eu falo que a gente não ensina, a gente constrói. Uhum. E a gente tem o objetivo de ajudar as pessoas, não só os imigrantes aqui nos Estados Unidos, mas também todo mundo que precisa de um conhecimento sobre educação financeira. Perfeito. A primeira pergunta que eu te faço é, muito provavelmente você e eu fomos para o ginásio, colégio, para a faculdade, muitos de vocês que estão assistindo, mas eu nunca tive a oportunidade de aprender sobre educação financeira. E aí eu te pergunto, onde é que você aprendeu a lidar com dinheiro? Cara, a minha história, Fernandão, ela é bem peculiar, né? Eu sou filho de um empreendedor com uma funcionária pública. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. E a minha filosofia financeira, eu costumo dizer que assim, ela foi muito desregrada. Porque eu tinha uma mãe que era funcionária pública e tinha uma estabilidade de salário, e eu tinha um pai que era empreendedor, que tinha muitos altos e baixos. E o meu pai, ele sempre foi aquele cara que ganhou muito dinheiro, mas sempre gastou muito dinheiro. A minha mãe, aquela pessoa que sempre teve um salário, mas ela sempre usou todo o salário. E o que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi a gastar. Eu não aprendi a poupar, eu não aprendi a gerenciar o dinheiro, e isso me gerou muitos problemas financeiros ao longo da minha vida. E o que você está falando é algo assim muito interessante, porque a gente não aprende na escola, né? Quando a gente vai para o colégio, quando a gente vai para a nossa primeira série, segunda série, vai para o ginásio, a gente não tem esse tipo de educação no Brasil, né? E isso custou muito caro para mim. Eu costumo dizer que eu paguei o preço. Literalmente, né? Eu não sei como é que foi a tua criação, mas a minha foi assim. E ao longo da minha vida, cara, eu fui aprendendo através da busca pelo conhecimento. Porque quanto mais eu errava, mais eu me afundava. E aí eu percebi, cara, se eu continuar nessa linha, se eu continuar nesse caminho, eu não vou ter solução. Então foi quando eu comecei a buscar informação. E isso que você está fazendo aqui, para quem está assistindo, eu acho que é algo magnífico, porque as pessoas hoje, na internet, elas têm acesso a tudo. Então, só não aprende quem não quer, né? É isso. Eu ouço a tua história, eu vejo a minha história e com certeza eu vejo a história de muitas pessoas que estão nos ouvindo. O meu pai era um funcionário público. Ah, é? A minha mãe, ela trabalhadora, era empregada. Sim. E a gente realmente aprende observando. Eu falo que a gente aprende a lidar com dinheiro do mesmo jeito que a gente aprende a falar. Eu tenho uma filha de 9 anos que nasceu no Brasil e naquele ambiente ela falava o português. Eu tenho uma segunda filha que nasceu aqui nos Estados Unidos e ela, apesar de dentro de casa falar o português, ela tende a falar muito mais o inglês, porque o ambiente que ela frequenta, ela fica 8 horas, 6 horas na escola, então ela fala muito mais inglês do que português. Então, eu acredito que a gente aprende a lidar com dinheiro observando o nosso ambiente. Uhum. Isso ficou muito mais claro para mim agora. Isso é bom para quem veio de uma família rica e organizada, que não foi o meu caso. E a gente aprendeu do mesmo jeito. Eu observando meu pai ter um emprego, eu me lembro que quando... Com 15 anos, ele me levou para uma escola, um colégio lá, Dom Bosco, lá em São Paulo, e ele falou assim, filho, você vai escolher uma profissão. Aí tinha lá torneiro mecânico, tinha eletrônica e mais alguma outra coisa, e ele falou assim, vai fazer mecânica, porque você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai estar com as unhas todas cheias de graxa, mas no final de semana você vai limpar suas unhas e não vai precisar trabalhar. E quando eu vejo hoje meu pai com 72 anos aposentado, ele fez a escolha certa naquele momento. Sim. E hoje ele vive de uma aposentadoria. Já a minha mãe não. Ela foi empregada. E com 70 e poucos anos ela já não consegue ter o mesmo emprego. E isso me assusta muito, Fernando.
Isso me assusta muito. É engraçado assim, ó, porque quando a gente olha, né, para filosofia financeira, é muito fruto do que a gente aprende, né? Quando eu falo da minha história, eu vejo muito isso. Por quê? Ao longo da minha vida, o meu pai teve vários momentos de altos e baixos. Teve momento assim que eu lembro que até os meus 10 anos, o meu pai tinha bastante dinheiro. Eu posso até considerar que ele era rico nessa época. Tinha vários carros importados, ia me buscar na escola cada dia com um carro diferente. Eu lembro dos coleguinhas assim, ficavam esperando. Pô, Fernando, que carro que teu pai vem hoje? Assim, foi uma época muito boa. Só que a partir dos 10, 11, 12 anos, o meu pai começou a chegar numa falência financeira, né? Problemas econômicos, problemas da política e problemas de filosofia financeira. Como eu falei, meu pai gastava muito. Ele sempre teve coisas do bom e do melhor e ele ensinou a gente dessa forma. Então, a gente foi moldado com essa característica. O nosso ambiente foi formado dessa filosofia. E eu fui morar com meu pai aos 10 anos, né? Depois da separação dos meus pais, eu morei até os 10 com a minha mãe e depois, a partir dos 10, eu fui morar com meu pai. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Além dos mais novos. Nós somos em 7 no total lá em casa. Família grande. Família grande. São 6 homens e uma menina. A menina é mais nova. E é muito engraçado porque os meus irmãos mais velhos, eles seguiram por um período a mesma filosofia do meu pai. Só que o meu irmão, o mais velho de todos, ele foi buscar a informação, ele se formou em economia. Então eu vi que ele começou a mudar o caminho, mudar a rota dele. E é muito engraçado porque a gente vê essa linha, né? Quando a pessoa ela busca informação, ela encontra. Né? Todo mundo que vai buscar informação encontra. E nessa fase ali dos meus 12 anos mais ou menos, eu lembro muito bem de uma época que meu pai perdeu praticamente tudo e ele ficou só com um carrinho velho, que ele acabou conseguindo manter. Era um Opala na época, né? E como eu estava habituado a sempre ser levado para a escola e ele me buscar com carros bons, eu comecei a ter vergonha. E eu pedia para o meu pai não me levar até a frente da escola. Ele levava só até um lugar. Você vê como a nossa mentalidade, ela é formada, ela é moldada pelaquela referência que a gente tem. E nessa época eu lembro muito bem assim que eu me senti envergonhado de não ter as mesmas coisas mais que os meus colegas de escola tinham. Eu estudava num dos melhores colégios da região lá de Curitiba e na minha 5ª série, o meu pai me tirou da escola particular e me colocou no colégio público. Aí eu conheci uma outra realidade, uma realidade que eu ainda não tinha vivido, uma realidade que eu não tinha o contato, né? E foi muito engraçado porque eu comecei a ver o outro lado da moeda, né? Porque a minha convivência até então era com um círculo de pessoas bem-sucedidas, né? Porque quando a gente está num colégio particular, a gente vê o quê? Que as pessoas, elas investem em conhecimento, investem em educação e normalmente elas têm um nível cultural maior. Quando eu fui para o colégio público, eu lembro que eu comecei a me deparar com outra realidade e um meio de relacionamento diferente, onde eu comecei a receber outras influências, onde eu lembro muito bem assim que eu comecei a acostumar com a escassez. Uau. Isso é muito forte porque a escassez, na minha opinião, ela é uma crença. Sem dúvida. Né? É uma crença que a gente constrói. Né? Até os meus 10 anos, eu tinha uma crença de riqueza, ou seja, o meu pai ele podia me dar tudo, ele podia comprar tudo. Eu lembro muito bem que a gente chegava em lojas de roupas e o meu pai ele simplesmente ele falava assim, ó, pode escolher, filho, o que vocês quiserem. Era eu e meus 3 irmãos mais novos. A gente chegava na loja, eu lembro que ele abria uma maleta de dinheiro, né? O meu pai mexia com gado, então era muito dinheiro vivo mesmo. E aí, no final de pagar a conta, ele abria aquela maleta, ele jogava o dinheiro na mesa. Aquilo era poderoso, né, pra gente como criança. E a partir dos meus 12, mais ou menos, que foi quando eu mudei de escola, isso acabou. Eu não tinha mais aquela realidade. E é muito engraçado que a gente vai se adaptando a uma nova realidade. O ser humano ele tem esse poder, né, de se acostumar com o bom e com o ruim. Né? E ali começou uma jornada de onde eu comecei a viver na escassez, onde o meu pai ele não tinha condição mais de dar o que eu queria, onde o meu pai ele não tinha mais aquele poder de compra que ele tinha, e eu comecei a me acostumar com pouco. Eu comecei a me acostumar com
não vou dizer pobreza, porque a gente nunca foi pobre, a gente nunca passou fome, a gente passou algumas dificuldades, né? Eu lembro de momentos que o meu pai iam cobradores em casa e ele escondia pra gente não ver. Eu lembro de um tempo que o meu pai ele foi ameaçado porque ele acabou gerando algumas dívidas por causa dessa quebra financeira. Mas o meu pai ele sempre honrou com os compromissos. Então, um dos pilares que eu carrego é a honestidade, né? O meu pai ele sempre foi um cara muito honesto. E por outro lado, a minha mãe sempre muito controlada financeiramente, mas gastando tudo que ganhava. Ela nunca foi uma pessoa assim de poupar. Nunca teve a visão de futuro. Nunca teve visão de futuro, né? E eu costumo dizer que assim, a minha mãe é uma guerreira porque ela criou a gente ali até os 10 anos praticamente sozinha, né? Meu pai ajudava no que podia, mas ela que comandava ali a família, né? E nessa fase dos meus 12, 13 anos, foi quando eu comecei a conviver com pessoas escassas, com uma filosofia financeira diferente, onde eu comecei a acostumar com, não tem, tá tudo bem, não posso comprar, tá tudo bem. E a gente foi crescendo com essa filosofia. E eu acho que isso foi uma das coisas que me prejudicou. Por isso que eu falo muito que a gente é fruto do meio que a gente vive. Foi exatamente o que você falou, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda bala. Uma curiosidade minha agora. Você viveu a abundância financeira e a limitação, vamos dizer assim. Sim. Isso gerou uma consequência. Uhum. Isso provavelmente gerou uma crença, ou talvez um trauma. Depois de muito tempo convivendo com isso, qual foi o impacto disso na tua vida? Cara, foi grande, tá? Eu tive muitos problemas financeiros ao longo da minha vida. Até os meus 24, 25 anos, eu tive bastante dificuldade de lidar com dinheiro. Eu lembro até que o fato do meu pai ter quebrado financeiramente, né? Ele como empresário, isso gerou um bloqueio do empreendedorismo na minha vida. Eu não queria empreender. Para mim, empreender não era uma opção. Tanto é que a minha primeira decisão da vida, quando eu vi que eu poderia arrumar um emprego, eu jogava futebol na época, eu treinava num clube, aí eu vi que eu não ia me profissionalizar, eu pensei, eu preciso arrumar um trabalho. Porque eu tenho que ganhar meu próprio dinheiro, né? Porque o meu pai não era mais aquele pai que podia comprar as coisas. Então, eu vi que eu precisava ir atrás. Só que, na época, a minha visão escassa financeira, ela não teve, assim, um mindset de, vou abrir um negócio, eu vou vender alguma coisa. Não. Eu pensei, eu vou arrumar um emprego. E eu lembro que o meu irmão, ele era gerente de uma concessionária de moto. Eu tinha 14 para 15 anos nessa época, e eu comecei a incomodar ele. Arruma um trabalho para mim. E depois da aula, depois da escola, eu comecei a trabalhar como auxiliar de almoxarifado, numa loja da Kawasaki, lá, que o meu irmão era gerente. E nessa época, eu lembro que assim, eu tinha uma dificuldade também de comunicação. Eu não me achava bom o suficiente, né? Apesar de vir de uma família de vendedores, de pessoas muito boas comercialmente, eu lembro que eu não me achava bom o suficiente. Então eu tinha essa limitação também de achar que eu não iria saber vender. E eu comecei como auxiliar de almoxarifado. E dentro dessa história é muito engraçado porque teve um dia que o menino que vendia as peças, né, eu organizava as peças das motos na concessionária. E tinha um menino que atendia os clientes. E um dia ele faltou. E o meu irmão falou, hoje você vai ter que atender os clientes. Eu lembro que eu entrei em pânico, Fernandão, nessa época, porque, cara, eu não me achava capaz, sabe? Eu não me achava bom o suficiente para atender os clientes. E eu lembro que chegou o primeiro cliente... E ele era um cliente que ele sempre estava lá. Eu sempre gostei de moto, né? Meu pai tem moto desde quando ele tem 18 anos, até hoje ele tem moto com 75. Uma paixão minha também. Então, meu pai ele tem moto até hoje. Ele fala que assim, desde os 17, 18 anos ele comprou a primeira moto, ele nunca ficou sem moto. Ele já ficou sem carro, mas nunca ficou sem moto. E eu lembro que assim, a minha paixão era estar ali naquele meio, né? Perto da oficina, aprendendo com os mecânicos ali a mexer em moto e tal. E o dia que esse menino que fazia o atendimento faltou, foi onde eu fui obrigado a ir para o salão de vendas, o atendimento das peças. E o cliente que chegou era um cliente muito legal. Era um cliente que ele sempre estava ali na oficina. Então isso me deu um certo conforto. Ele facilitou a sua vida. Ele facilitou a minha vida. E é engraçado que assim, depois dessa experiência, veio outro, e eu gostei, cara. Tanto é que eu pedi pro meu irmão, cara, eu quero ficar aqui nessa área aqui de vendas. E aquilo foi meio que natural até o momento que eu comecei a atender os clientes que vinham procurar moto, scooter. E ali começou a minha jornada no mercado do varejo, né? Dali
encerraram o contrato, né, depois de um tempo, porque a concessionária fechou na cidade. E eu pensei, eu preciso continuar trabalhando. Eu fui para o shopping. Porque eu pensei, o único lugar que eu vou arrumar um trabalho, né, vai ser no shopping. E eu lembro que com 16 anos, eu era cliente de uma loja de surf, uma surf shop. Eu cheguei, falei com a pessoa na época, Naná, não sei se ela vai estar assistindo, mas um beijo para você, Naná. Ela falou assim, olha, vocês são clientes aqui e eu vou precisar de vendedor extra no Natal. E aí eu falei assim, eu topo. E ali começou a minha jornada. Eu entrei como freelance de Natal, eu e meu irmão mais novo, e a gente começou a vender, cara. E dali eu não parei mais, né? Mas a minha crença, ela sempre foi no sentido assim, eu vou trabalhar para alguém. Eu não quero empreender, porque empreender é muito arriscado. Você não queria correr riscos. Não queria correr risco, porque eu já vi o meu pai correndo muito risco, né? Nessa jornada da minha adolescência, o meu pai se reergueu. Ele construiu a empresa de novo, ele conseguiu se posicionar de novo e as coisas começaram a melhorar financeiramente em casa, né? Mas na minha cabeça, o que eu pensava? Eu nunca vou ter um negócio. Por quê? Eu não quero ser cobrado. Eu não quero passar pelo que o meu pai passou, pela vergonha de ter que andar com um carro velho, de ver alguém cobrando você em casa, de você estar escondendo os teus filhos para eles não verem isso. Então isso deixou uma crença na minha mente, junto com a crença de escassez, uma crença e um medo do empreendedorismo. E como é que você superou tudo isso? Cara, aí que tá uma coisa que eu digo assim, ó, foi mudando de ambientes, né? Resumindo a minha jornada, depois dessa loja de varejo, eu decidi me mudar. Eu saí da cidade que eu estava, em Curitiba, e fui para Florianópolis. Eu sempre gostei muito de praia também, pegar onda, eu sempre gostei de surfar. E com 19 anos eu fui para Florianópolis. E lá eu pensei, o que eu vou fazer? Vou trabalhar no shopping, que era o que eu sabia fazer. Vender, vamos vender. E ali, cara, foi quando eu comecei uma jornada de aprender mais sobre liderança. Eu tive um gerente que ele foi muito sábio. Eu era muito imaturo, Fernando. Eu era um cara muito irresponsável. Eu não era um cara comprometido com horários. Eu era muito moleque, sabe? Um adolescente vivendo uma vida de gente grande sem ser adulto. E eu chegava muito atrasado e ele sempre falava comigo, cara, você precisa mudar a tua postura, você é um excelente vendedor. Eu sempre tive entre os melhores de venda, sabe? Eu sempre fui muito bom, assim. Depois que eu despertei esse lance de vendas... Do lado vendedor, né? Porque, no fundo, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. A gente vende o tempo inteiro, né? E aí eu despertei para esse mundo de vendas e eu sempre fui muito bom, assim. Graças a Deus eu tive bons resultados. E ele me falava, você precisa mudar a tua postura, senão você nunca vai ser um líder. E eu ouvi aquilo, cara. Só que sabe quando você ouve, mas não escuta? Sei. Não entra na tua cabeça? Eu continuei. Diferença muito grande entre ouvir e escutar, né? Exatamente. Eu continuei falhando, cara. E teve um dia que ele me avisou. A próxima vez que você chegar atrasado, eu vou te mandar embora. Porque eu não consigo mais coordenar tudo isso que está acontecendo, porque você está prejudicando a nossa equipe. E eu lembro muito bem que esse dia tava rolando altas ondas. Tava rolando altas ondas. Pra te ajudar, né? Tava rolando altas ondas, eu ia surfar todo dia de manhã, eu chegava 2 horas na loja, era o meu horário. Eu lembro que eu cheguei 2h15. E quando eu cheguei, ele já veio com a minha carta de demissão. Nesse dia, cara, eu acho que foi o dia que a minha vida mudou. Porque eu comecei a entender, cara, o negócio é sério. Eu tenho problemas, né? E ali foi quando eu comecei a mudar, a buscar ajuda. E nessa época eu recebi uma proposta da loja do lado, que era uma loja que eu sou grato até hoje, uma empresa que é uma rede de franquias. E esse cara que me fez a proposta, que é o Binho, um abraço pro Binho, tá lá em Porto Alegre também, ele me ensinou a ser homem, como um homem deveria se portar. Ele me ensinou sobre liderança, ele me ensinou sobre gestão, ele me ensinou sobre postura, ele me ensinou sobre posicionamento. E ele me formou um gerente. E com 21 anos, eu assumi a gerência de uma loja. Ali começou a minha jornada de liderança. Nesse caminho, cara, sendo líder, eu comecei a ter que buscar... dominar aquilo que eu não dominava. Eu tive que aprender a construir aquilo que eu não havia construído. Eu tive que aprender a lidar com coisas que eu nunca tinha lidado. E, principalmente, eu tive que aprender
a lidar com pessoas, que é o mais difícil, né? E aí, dentro dessa jornada, cara, eu fui crescendo nesse caminho e ganhando mais dinheiro. Porque você vai assumindo posições de liderança, você vai ganhando mais, você vai atingindo metas, você vai batendo metas maiores, você vai atingindo ganhos maiores. E o que começou a acontecer? Eu comecei a repetir o padrão de comportamento do meu pai. Gastar tudo que eu ganhava. Eu gastava tudo e às vezes mais. E eu não sabia para onde estava indo esse dinheiro, cara. Era uma coisa assim, ó, inconsciente, inconsequente e descontrolada. Eu comecei a gastar mais do que eu ganhava. Eu lembro que com 21 anos eu conheci minha esposa, que a gente é casado há quase 18 anos. Nessa época, a minha esposa ela já tinha uma filosofia financeira, ela sempre tinha dinheiro guardado. E quando eu arrumava problema, ela resolvia, porque ela sempre tinha um dinheirinho guardado. E, cara, isso gerou muitos problemas no nosso casamento, gerou muitos problemas na nossa vida como um todo, porque eu não tinha controle. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. E quando as pessoas falam que o dinheiro é emocional, né? Hoje eu entendo isso. Eu gastava as minhas emoções. Eu gastava sem saber onde eu estava gastando, porque eu tinha problemas emocionais relacionados ao dinheiro. Eu não fui treinado para isso ao longo da minha vida. Nem você, nem eu e nem a maioria das pessoas que estão assistindo. Exatamente. Talvez alguém que está acompanhando aqui se identifique com essa história e que a gente possa talvez levar uma informação que possa te fazer mudar, né? Porque quando a gente começa a entrar num nível de realidade, que a gente começa a entender que existe como mudar, que existe um caminho diferente, é aquele famoso ditado: quem procura, acha. Sem dúvida. E você falou dessa mudança, né? Ambiente, né? Eu vou incluir, além de ambiente, conhecimento adequado. Sim. Porque eu ouço a tua história, é repetido, mas vou dizer, muitos de nós aqui estamos nos identificando com essa história. Eu não tenho dúvida que o dinheiro é emocional. Hoje, eu, como consultor financeiro e mentor, eu percebo nessas nossas mentorias que a raiz do problema financeiro é emocional ou até mesmo espiritual. Sim. Com 18 anos, eu tive o privilégio de quebrar. E eu falo que é um privilégio, porque eu acredito que todo mundo deveria quebrar pelo menos uma vez na vida. Você já era empreendedor. E jovem. Eu com 13 anos arrumei um emprego de office boy, eu ganhava um salário mínimo. E o que eu fazia com dinheiro? Eu gastava com roupa de marca. Era o que eu precisava. Com 15 anos, eu fui trabalhar num banco, como office boy também. E eu me lembro quando eu peguei o primeiro olerite, né? Olha só, olerite. Olerite é das antigas, Eu né? já entreguei a minha idade aqui. Aliás, ontem eu fiz 51 anos. Parabéns, eu te dei parabéns, né? Ele ia fazer surpresa, gente, mas eu estraguei a surpresa, né? Olha só, olha que loucura o que é o comportamento financeiro. Sim. Quando eu ganhei 3 salários mínimos, que eu peguei o olerite, eu trabalhava num banco, eu olhei aquele valor, era muito grande para o meu padrão mental. Porque durante 2 anos eu aprendi a conviver com um salário mínimo. O que eu fazia com esse um salário mínimo? Na época eu ia numa loja, lá em São Paulo, na 24 de maio, na Galeria do Rock, ia numa loja de surf para comprar roupa de marca. Então eu gastava meu final de semana, meu dinheiro do mês, num final de semana. Sim. Eu não tinha contas para pagar, a não ser comprar roupa de marca. Quando eu peguei aquele primeiro olerite, 3 salários mínimos, a minha reação foi: está errado. Olha a crença de merecimento aí. Sim. Fui lá e devolvi. Cheguei no RH e falei: olha, está errado esse dinheiro. Aí a gerente do RH pegou, obviamente, pegou lá o cheque e falou: volta depois do almoço que eu vou conferir. Quando eu voltei depois do almoço, ela falou assim: não, está tudo certo. Eu falei: não, não está certo. Ela falou: onde está errado? Eu falei: não, porque esse dinheiro, eu acho que você me pagou a mais. Ela falou: não, Fernando, o salário inicial de um office boy no banco são 3 salários mínimos. Uau. Esse dia foi a primeira vez que eu fiquei rico. Porque olha só, você ganhar 1 para 3 é muita diferença. Sim, sim. Agora, olha o comportamento. No final de semana, eu fui na mesma loja fazer o que eu sempre fazia com o dinheiro, comprar roupa. Era tanto dinheiro naquela época, Fernando, para mim, né, que eu não consegui gastar os 3 salários mínimos num único final de semana. Uau. Porque o meu padrão era aquele. Uhum. Eu lembro que eu tive que esperar um outro sábado para ir lá e conseguir gastar todo o dinheiro. Mas no segundo mês, no terceiro mês trabalhando no banco, eu já gastava todo aquele dinheiro num final de semana. Então, assim, eu desenvolvi aquela habilidade de gastar todo o dinheiro em uma única vez. Sim. O tempo passou.
eu saí do banco com 15 anos, eu resolvi ser dono do meu próprio negócio, montei uma confecção. Primeiro ano eu fabricava, eu já morava sozinho, eu peguei uma porta, tirei a porta da parede, pus em cima da pia e comecei a cortar tecido e confeccionar roupa. Caraca. Que tipo de roupa? Roupa igual a roupa de marca, só que sem marca. Sim. E eu vendia pela metade do preço. Sim. Primeiro ano eu vendi muito, ganhei muito dinheiro. Eu tinha lá as vendedoras, sacoleiras, né? Famosas sacoleiras. No segundo ano eu resolvi arriscar e montei uma loja no shopping. Quebrei. Foi lá que eu aprendi o tal do custo fixo. Uhum. Por conta, perdi tudo que tinha. E ainda fiquei devendo muito. E aquilo me incomodou muito. Aquilo tirou meu sono. Até parente não convidava mais, me convidava mais para as festas. Eu lembro que eu fui morar com meu pai. Com aquela situação, puxa, quebrei, né? Fracassei, né? Meu pai falou, olha, pega um colchão, dorme na sala, não tem problema, a geladeira está cheia. Quando eu fui ver a geladeira dele, tinha um queijo branco. Eu falei, meu Deus, é isso que meu pai come? Aprendi a gostar de queijo naquele dia. Uhum. E aí eu precisava me reerguer. Qual foi a solução que eu encontrei? Primeiro, arrumar um emprego, eu ia mal pagar minhas contas. Sim. Ser dono de um negócio, como é que eu ia ser dono de um negócio se eu não tinha dinheiro e não tinha crédito? Ser investidor, que é o sonho de todo mundo, só uma dica, para ser investidor precisa ter dinheiro. O que me sobrou? Ser autônomo. Aí eu falei, vou ser vendedor. Uau. Mas para pagar quem eu devia, eu tinha que vender algo de luxo, algo caro. Uhum. Porque eu fiquei devendo muito. E aí abriram uma porta para mim, né? Sempre tem alguém abrindo uma porta para a gente, né? Sim. Sempre tem alguém que dá uma oportunidade para a gente. E aí eu fui vender imóveis. E a primeira coisa que eu falei, eu não sei vender imóveis. Eu lembro que eu liguei para um tio meu, quebrado, ninguém me dava atenção. Naquele desespero, naquela tarde, sabe? Que meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu liguei para um tio meu, falei, tio, cara, não estou bem, eu quebrei, estou sem grana. Tal. Ele falou, vem tomar um café comigo. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. E aí eu peguei um ônibus, fui até lá, eu falei, tio, quebrei, perdi tudo que tinha, ainda estou devendo. Ele falou assim, vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, você faz o quê? Ele falou, não, eu sou corretor de imóveis. Uau. Ele falou, só que é uma imobiliária. Eu falei, uma imobiliária? Que interessante isso. Eu falei, tá, mas eu não sei vender imóveis. Aquela história, né? Eu não sei. Todo mundo sabe vender alguma coisa, porque a gente cresce vendendo alguma coisa. Sim. Mamãe, me faz um leite. Não, tem que ser quente. Pô, mamãe, quente, vai. Pô, vendeu. Tá vendendo. Vendeu a ideia. Vendendo a imagem, né? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, por que ser corretor de imóveis, né? E a minha crença era assim, cara, corretor de imóveis é tudo gente velha, né? Uhum. Mal sabe que eu ia falar isso com 51 anos de idade. Mas não estou velho ainda. Aí ele falou assim para mim, Fernandinho, a corretagem é a única profissão que você acorda sem dinheiro e pode dormir com muito dinheiro. Uau. Cara. Virou a chave. Virou a chave. Falei, tio, obrigado pela dica. Voltei, peguei o ônibus. Quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, mas eu não perguntei o que eu tinha que fazer. Uhum. Aí fui no orelhão, liguei para ele, falei, tio, mas o que eu tenho que fazer? Porque assim, todos os dias eu já acordo sem dinheiro. Sim. O que eu preciso fazer para dormir com dinheiro? Ele falou, cara, é só vender um imóvel. Eu falei, não sei, me ensina. Ele falou, me ensina. Moral da história. Trabalhei como corretor de imóveis numa imobiliária de alto padrão. Sim. Comecei como um corretor. Depois de 20 anos, eu saí de lá como sócio-diretor da terceira maior imobiliária do Brasil. Uau. Mas qual é o ponto que eu quero compartilhar com você que está aqui nos assistindo? Eu ganhava um salário mínimo. Eu ganhava 3 salários mínimos. E eu cheguei a ganhar mais de 1 milhão por ano. Uau. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu fiz 1 milhão igual eu fiz com 3, igual eu fiz com 1. Gastou. Ganhei, trabalhei, ganhei, gastei. Trabalhei, ganhei e gastei. Então a questão aqui, Fernando, não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente sabe lidar com ele. Sim. Esse é o nosso desafio hoje. Exato. E você falou uma coisa que eu compartilho de 100%, pagar o preço para conhecer. Sim. É muito engraçado, né? A gente vê sobre o padrão de comportamento, né? Que a gente repete. Sem perceber, a gente vai fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, baseado naquilo que a gente viveu, aprendeu, ouviu alguém fazer. E eu lembro que assim, ó, nessa fase que eu estava compartilhando aqui da minha vida, eu comecei a ter bons resultados e recebi uma proposta para trabalhar numa rede de franquias,
né? Que eu gosto sempre de agradecer o pessoal da Chili Beans. Eu trabalhei direto com o Caíto Maia. Né? Óculos e relógios. E ali foi uma escola para mim. O fato de eu começar a conviver, né, com o Caíto, com as pessoas dos departamentos ali, com os franqueados, porque eu comecei a trabalhar na consultoria de franquias, aquilo começou a abrir minha mente. Por isso que eu falo muito sobre o poder do ambiente, né? A gente precisa entender e saber analisar qual é o ambiente que a gente vive e de quem nós estamos cercados. Por quê? Porque a gente provavelmente vai repetir o padrão de quem está mais próximo da gente. O ser humano é assim. A gente, sem querer, a gente começa a imitar as pessoas que a gente mais convive, né? É só você ver, se você começar a andar com amigos cariocas, daqui a pouco você está falando mais 2, não é? 12. Então o ser humano, ele tem essa facilidade de aprender com os outros, coisas boas e ruins. Então é muito da onde a gente se posiciona e com quem a gente convive. Então, se você está passando por um desafio financeiro, se você está passando por uma dificuldade na tua vida, você precisa sair de cena. Eu gosto muito de usar esse termo, né? Você assistir o filme da sua vida. O que está acontecendo na tua vida? O que você está vivendo nesse momento? Como que você, como personagem do teu filme, está exercendo esse papel? Será que você está fazendo as coisas certas ou erradas? Você está tomando as decisões certas ou erradas? Será que você está convivendo com as pessoas certas ou erradas? Será que você está frequentando os ambientes certos ou errados? Porque isso vai determinar grande parte dos seus resultados. Eu lembro muito bem que assim, quando eu comecei na consultoria, eu comecei a ter acesso a pessoas diferentes, acesso a pessoas com uma filosofia diferente, pessoas que pensavam em escala. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Escala. A gente precisa escalar o nosso negócio. Eu nunca tinha ouvido isso. E ali eu comecei a aprender, ali eu comecei a entender sobre uma filosofia financeira diferente, eu comecei a aprender sobre como lidar com dinheiro, como eu deveria enxergar o dinheiro, sim, como meu servo, né? O dinheiro, ele tem que ser meu servo e não eu ser servo dele. E ali eu comecei a perceber que eu precisava mudar a minha mentalidade. E foi quando eu comecei a buscar conhecimento. Eu comecei a ir em workshops de finanças, eu comecei a ler livros sobre finanças, eu comecei a analisar os meus erros, eu comecei a ter humildade de listar tudo que eu fazia errado e eu comecei a perceber o que eu gastava que não fazia sentido. Eu gastava muito em roupa também. Era uma coisa que me roubava muito o dinheiro, né? Querendo vestir uma roupa para parecer para alguém que normalmente não gosta de você, né? É o que as pessoas fazem. E acham que está tudo certo. E graças a Deus, eu costumo agradecer a Deus por isso, porque eu tive bons mentores. Pessoas que conseguiram direcionar a minha vida, dar conselhos e puxar minha orelha. Pessoas que realmente assim estão dispostas a falar a verdade para nós quando a gente está disposto a ouvir. Então, você que está acompanhando esse podcast, a primeira dica que eu te dou é você entender que se você tem um problema, você precisa aceitar que você tem esse problema. Segundo, você precisa buscar ajuda de quem tem a solução para esse problema. E para você descobrir quem tem a solução, você precisa olhar para os frutos da vida dela. Se ela é uma pessoa que realmente ela tem resultado para poder te ajudar. E o terceiro ponto é você ter humildade para colocar em prática, né? E foi assim na minha vida. Eu comecei a executar o que eles estavam me falando. Comecei a controlar os meus gastos. Sabe aquele beabá, o arroz e feijão que muita gente não faz? Mas é o que dá certo. É o que dá certo. Eu comecei na época assim, ó. Me falaram, anota tudo que você gasta durante 3 meses. E eu comecei a anotar. Começa a analisar se tem coisas que você gasta aí que você pode eliminar da tua vida, né? Porque eu lembro que eu ouvi uma frase assim, gasto é igual unha. A gente sempre pode cortar, né? Está sempre crescendo. Está sempre crescendo. E aí, cara, eu lembro que eu comecei com esse passo a passo, com esse beabá. Cortando alguns gastos, eliminando alguns gastos que não faziam sentido. E aí eu comecei a perceber que tinha muita torneirinha aberta. Comecei a fechar as torneiras. Até a Ellen, do esposa, né, na palestra que a gente se conheceu, ela falou muito sobre isso, né? Sobre as torneiras. A gente precisa fechar algumas torneiras que estão vazando. Que o dinheiro ele vai escoando pelas nossas mãos e a gente não sabe
por onde está saindo. E aí eu comecei a fazer um planejamento, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu nunca tinha definido metas, plano, eu nunca tinha desenhado meus sonhos, meus projetos. Eu vivi o hoje, eu vivi o agora. E daquele workshop, eu comecei a aplicar na minha vida esse passo a passo. Controlei meus gastos, cortei gastos extras, defini minhas metas, meus objetivos, fiz o famoso quadro dos sonhos, as coisas que eu queria conquistar, que eu almejava ter, não só materiais, mas também ter uma poupança, um caixa de segurança, né, para emergência, um fundo emergencial. E depois a gente começou a visualizar, eu e minha esposa, que a gente poderia construir renda passiva, que é um próximo passo. Né? Quando você elimina as tuas dívidas, quando você controla as tuas despesas e você aumenta o teu fluxo de entrada, você começa a trabalhar para construir renda passiva, investir. Né? E, cara, foi isso que me salvou. A informação me salvou e as pessoas certas ao meu redor me ajudaram. Olha só, você falou de mesa, né? Esse papo de mesa não é à toa. Sim. Eu tenho uma relação com a mesa assim, que é muito, muito forte para mim. E você me fez lembrar que tem 2 tipos de mesa. Uhum. Aquela mesa que você aprende e aquela mesa que você ensina. Sim. E se você está na mesa que você ensina, você está na mesa errada. Exato. Então, quando caiu essa chave para mim, eu falei assim, que tipo de mesa que eu tenho que procurar? Pessoas que sabem mais do que eu. Sim. Porque se eu estou sentado numa mesa que tem pessoas que sabem mais do que eu tenho alguma coisa para aprender. Como é que eu posso ensinar alguém? Sabendo mais do que alguém. Agora, outra coisa que você falou que eu anotei aqui. Acesso, né? Através de pessoas, você tem acesso. Mas ter o acesso não garante a tua permanência. Sim. E aí é onde muitas pessoas erram. Muitas vezes alguém abre uma porta que te dá acesso a um grupo de pessoas, um ambiente, mas muitas pessoas não permanecem. Por quê? Porque o que faz permanecer naquele lugar é o comportamento. Perfeito. Fala um pouquinho de comportamento. Cara, comportamento é algo que eu falo todos os dias, né? Eu costumo dizer que assim, ó, o comportamento, ele vai ser talvez a coisa mais importante da tua vida. Por quê? Nós somos seres que nós repetimos padrões, como a gente falou, né? E a gente precisa entender que para mudar um padrão, a gente precisa mudar de ambiente, certo? Para a gente mudar um padrão dentro da nossa vida, a gente precisa mudar de ambiente. E o comportamento ele é formado pela repetição, certo? Da mesma forma que a gente constrói um comportamento ruim, a gente pode construir um bom, que é através da repetição. A repetição ela é a mãe da habilidade, né? Certo. Tudo que você treina, você se torna bom. Eu sou muito daquela frase assim, que a repetição, o treino, ele supera qualquer talento. Porque a pessoa ela pode ter um grande talento, mas se ela não treina e não desenvolve, provavelmente ela não vai ter os melhores resultados. Agora, aquela pessoa que ela treina, que ela se esforça, ela pode se tornar até melhor do que alguém que já tem o talento. E o comportamento é isso, é a gente entender que tudo aquilo que a gente quer conquistar, a gente precisa colocar energia, a gente precisa colocar intensidade, a gente precisa treinar todos os dias. E o comportamento na área das finanças é algo que pode mudar o jogo, pode mudar a vida de uma pessoa. De acordo com o que você vai buscar de informação, de acordo com as tuas leituras, de acordo com as pessoas que você convive, você começa a modelar. E quando você modela bons comportamentos, você passa a constituir isso como um hábito na tua vida. Eu lembro muito bem assim que eu não tinha o hábito de poupar, né? Só que caminhando com pessoas que poupavam, eu fui entendendo qual era o comportamento delas e percebendo qual era o objetivo daquele comportamento. E a partir disso eu comecei a copiar, modelar. Eu sou muito a favor disso, cara. Aprender com quem sabe. Sem dúvida. Aprender com quem faz. Isso é comportamento. É você construir um hábito dentro da tua vida que você sabe que é bom e que vai te levar para onde você quer. Eu gosto muito de usar um exemplo que eu chamo de alvo, né? Você tem que ter clareza do alvo da vida que você quer construir. A gente precisa entender que a nossa vida hoje, ela está sendo plantada para a gente colher os frutos de amanhã, certo? A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue moldar o nosso futuro. Os meus erros lá de trás, eu não consigo mudar.
Eu já errei, né? Muito. Você já errou. Você já errou. E muito. A gente não consegue mudar esses erros. Virou o quê? Virou uma biblioteca, né, de conteúdo que a gente tem ali. Quando eu olho para os meus erros, eu consigo ver o quê? Onde eu não devo repetir. E quando eu olho para o meu futuro, eu consigo desenhar onde eu quero chegar. E é importante você saber o que você quer da tua vida, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, na questão da sua família, na questão dos seus amigos, na questão dos teus sonhos. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Porque se você não tem um alvo de vida, o que, que vai acontecer? Você vai ser levado por qualquer vento. Você vai ser influenciado pelas pessoas que tiveram ao seu redor. E se você não tiver boas pessoas, talvez o comportamento que você vai repetir não vai ser aquele que vai te levar para o seu alvo de vida. Eu estou ouvindo você falar e está me caindo uma ficha assim, muito clara. Eu também faço mentoria sobre finanças. Sim. E eu trabalho 2 pilares. Primeiro, clareza. Você tem que saber onde você está hoje. Qual é a minha situação financeira hoje? Sim. Muitas vezes as pessoas até tentam se esquivar disso para não enxergar a sua própria realidade. Mas a gente tem uma forma de ajudar as pessoas a enxergarem onde está. O segundo pilar é visão de futuro. Sim. Porque se eu tenho clareza da minha situação financeira e tenho uma visão de futuro, a gente, com a nossa experiência, com o método, a gente consegue ajudar essa pessoa a construir uma ponte. É muito interessante que a maioria das pessoas que eu atendo fala assim para mim, tem 2 perfis interessantes. Um que diz o seguinte, para que guardar dinheiro para o meu futuro se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã? Isso é uma crença. Uhum. Isso é uma crença. Muita gente pensa assim, né? Aí eu falo o seguinte, a questão não é há quanto tempo você vai viver. Isso só Deus sabe. Uhum. A questão é qual é a qualidade de vida que você vai ter. Aí a pessoa fica chocada. Outra coisa, tem pessoas que falam assim, eu entendo que eu tenho que guardar dinheiro para o futuro, mas o dia que sobrar, eu começo a guardar. Então vamos lá. Se por acaso você conhece alguém que tem essa crença de que que tem que esperar sobrar dinheiro para começar a guardar, já vou te dar a única notícia ruim do dia, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Por quê? É o famoso não existe o melhor momento. Não, né? cara, o melhor momento para começar a guardar dinheiro para o futuro era 20 anos atrás. Sim. Só que eu esqueci disso, ou melhor, não me foi dito isso. Sim. Então qual é o melhor momento? É o agora. É o agora. E por que e qual é o conceito que eu tenho? Na verdade é uma filosofia que eu tenho de vida. Eu descobri o seguinte, se eu paro hoje, a nossa mentoria são 5 sessões de 1 hora por sessão. 5 sessões, 5 semanas. E ela tem sido transformadora. Muitas vezes as pessoas falam assim, agora eu entendi que eu vou começar a guardar dinheiro no próximo mês. Eu falo, provavelmente pode ser que aconteça antes de terminar a 5ª sessão. Tem uma advogada que eu estou mentorando agora, lá no Brasil, e da 2ª para a 3ª sessão ela me ligou, ela falou assim, Fernando, você não vai acreditar, eu já comecei a guardar dinheiro para o meu futuro. Uau, que legal. Isso é gostoso como mentor, que eu sei que você também é mentor. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, o que eu busco hoje, a minha filosofia sobre dinheiro é o seguinte, a gente tem que viver uma vida boa. Uhum. Nós não viemos aqui para pagar a conta. Sim. Nós viemos aqui para viver uma vida boa. Uhum. Eu tenho que encontrar um estilo de vida, essa é a minha filosofia, eu tenho que encontrar um estilo de vida que me faça bem para mim e para minha família. É um estilo de vida que eu possa gastar o máximo que eu posso. O máximo. A gente tem que ter um limite do que a gente pode. Uhum. Para que a gente possa ter orgulho do estilo de vida que a gente tem. Orgulho não, satisfação. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a certeza, uma garantia, que a gente vai continuar mantendo esse mesmo estilo de vida até o último dia da vida. Até o final da vida. Porque qual é a graça? Eu vou te falar uma coisa que talvez você saiba ou não. Uhum. Tem um estudo que mostra que 93% dos americanos têm que trabalhar para pagar a conta do mês. Não sou eu que estou dizendo, é um estudo. Sim. Ok? 93% dos americanos... mas eu não sou americano. Beleza, mas se você mora na América... E deixa eu te contar, não é só a questão do americano, não. Olha o teu avô, olha o teu bisavô, olha para trás. Olha para o lado, você vai ver. Eu tenho 2 avós de 93 anos. Temos que ajudá-los. Os filhos ajudam. Sim. 75% dos lares aqui na América são cuidados financeiramente por mulheres, mães solteiras. Uau. Aí eu te pergunto,
será que nós viemos aqui para a América para pagar a conta do mês? Sabe onde caiu essa ficha? Eu cheguei aqui em 2017. Uhum. Eu ganhei um salário mínimo, 3 e 1 milhão. Fiz a mesma coisa. Ganhei, trabalhei, ganhei e gastei. Beleza? Guardar dinheiro para o futuro? Para quê? Eu sou vendedor, aí é o problema do vendedor. Ele sempre... O vendedor bate no peito e fala assim, tem que pagar uma conta? Beleza. Amanhã eu vou sair para trabalhar e vende. E o pior é que a gente vende. A gente vende, é isso aí. O pior não, o melhor é que a gente vende. Vou te falar onde caiu a minha ficha. Caiu a ficha aqui. Quando eu casei com a minha mulher, ela tem um perfil financeiro diferente do meu. Uhum. E na minha mentoria eu aplico esse teste de perfil financeiro. Quando eu entendi o meu perfil financeiro, que era sem vergonha nenhuma, sem constrangimento, eu era gastador descontrolado. Uhum. Porque tudo que eu ganhava era para sarar as feridas da alma. Sim. E minha esposa, pela cultura dela, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua raiz. Como ela é chinesa, ela tem uma cultura de ser poupadora financista. Isso trouxe um problema no nosso casamento durante muitos anos. Eu me lembro que um dia eu falei para ela assim, falei, olha, tenho orgulho de você, hein? Se você pegar um Sorrisal e mergulhar nessa piscina, você vai chegar lá do outro lado como? Sorrisal na mão. Com os dois. Vai multiplicar. Porque ela tem esse perfil financista. Sim. E ela me via ganhando dinheiro, ela não falava, mas ele vai pensar, nossa, como ele é bobo, ele ganha e gasta. Sim. Quando eu fiz esse perfil financeiro, que é o que eu aplico na mentoria hoje, eu comecei a respeitar melhor a minha mulher. Porque ter uma mulher financista, poupadora, é a certeza que nunca vai faltar nada na nossa casa. E aí o lance que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, quando eu tenho clareza de onde eu estou e sei aonde eu quero chegar, eu começo a fazer uma autoanálise, que esse é o ponto, olhar para dentro. Uhum. E aí eu me faço uma pergunta, se eu mantiver esse mesmo comportamento, eu vou chegar onde eu quero chegar? Cara, isso é transformador. Isso é transformador. Que tem a ver com o alvo, né? Se a pessoa não... Aquela famosa frase, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Dentro das minhas mentorias, eu escuto a história de vida das pessoas, né? Toda pessoa que eu vou começar a mentorar, eu faço questão de conhecer toda a história da vida dela. Tudo, desde a infância. Porque a gente trabalha muito com ressignificação, né? Do passado. É igual eu falo. O passado ele serve para que a gente possa usar como uma biblioteca, só que a gente tem que ressignificar algumas crenças. O futuro ele serve como um alvo, como um planejamento, mas o que nos interessa é o presente. Sim. É o agora. Eu sempre uso essa frase. O agora que nos interessa. Porque o único lugar onde a gente pode plantar novas sementes é no agora. Ninguém tem o poder de voltar no passado e reeditar o passado ou construir o futuro sem estar no presente agora. É a única terra fértil que a gente tem. E o que eu vejo na mentoria é que muitas pessoas têm um desalinhamento, principalmente casais, que não tem uma boa comunicação e não tem um alinhamento de propósito. E eu vejo que isso é um grande fator que prejudica financeiramente as famílias. A mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro e eles não conversam. E muitas pessoas aqui na América, o que a gente vê? As mulheres aqui, elas trabalham, às vezes mais do que o marido. Trabalho duro. Né? E às vezes a mulher ganha mais que o marido. Só que o dinheiro não é dos dois. O dinheiro é de cada um. E muita gente acaba fazendo o quê? Um tem uma visão, o outro tem outra visão. Às vezes o marido é aquele cara que ele quer juntar o dinheiro e mandar para o Brasil, e a mulher, ela tem aquela visão, não, mas se eu estou aqui, eu preciso investir aqui. E começa a gerar conflitos no casamento. Um dos maiores causadores de divórcio é o dinheiro. Na verdade, a falta do dinheiro, né? Os problemas financeiros. E eu trabalho muito essa questão na mentoria porque eu vejo que faz muita diferença existir um alinhamento de visão. Por quê? Os dois precisam conversar e entender onde eles querem chegar, o que eles querem construir e o porquê eles vão construir isso. Eu acredito que na tua mentoria você deve tratar muito disso. Por quê? Porque uma grande dor das pessoas hoje é a falta de propósito, é a falta de comunicação, entre casais principalmente, e eles estão construindo a filosofia dos seus filhos de forma errada porque eles não têm clareza. Faz sentido para vocês? Total, porque cada um tem uma escola, cada um teve um berço, cada um teve uma cultura. E por muito tempo eu tive atrito com a minha esposa porque eu queria convencê-la do que a minha opinião era a correta.
muito tempo eu tentei encontrar, chegar num denominador comum, num consenso. A verdade é uma só. Cada um tem um jeito de pensar. Sim. Se eu concordo com a minha esposa, eu estou concordando com aquilo que ela acredita. E nem sempre a gente tem que concordar, a gente tem que entrar num entendimento. Quando eu converso com ela, temos opiniões diferentes, e está tudo certo, ainda bem que são, mas a gente entra num entendimento, e o que leva o entendimento? É saber o alvo. Sim. Né? Agora, por exemplo, a gente veio morar aqui em Orlando, a gente saiu de uma casa que a gente alugava, somos 7 anos na América, numa casa que a gente alugava, e um dia ela falou assim, chega de pagar aluguel, é chegada a hora de a gente poder ter uma casa própria. Eu falei, beleza, gostaria muito de morar em Miami, porque a gente conheceu muito bem Miami. Uhum. Só que o custo de comprar um imóvel em Miami, comparado com o custo de comprar um imóvel aqui, é muito grande. Sim. Então nós, por uma questão financeira, e até um direcionamento que a gente teve aí de Deus, nós viemos para Orlando para a gente poder ter a casa do sonho. Hoje nós estamos decorando uma casa. Uhum. Uma coisa que eu ensino também na mentoria é prioridades. Geralmente quem tem essa crença que eu tenho de escassez, a gente tende a não saber falar não. Sim. É sim para todo mundo. Porque Tudo a gente pode, né? Tudo eu mereço, não é? sabe aquela história? Se eu trabalho tanto que eu mereço. Eu não sei falar não, porque pode ser que... Aí uma outra crença de rejeição, né? Eu não vou falar não para você porque você pode me rejeitar. Você pode ficar magoado, né? Com o meu não. E eu vou me sentir rejeitado. Então, uma coisa que a gente trabalha muito é a questão de prioridades. Quando eu entendi isso, resolveu muitos problemas da minha vida. A nossa prioridade hoje, por exemplo, é decorar a nossa casa. Então, eu recebi um convite para... É uma pena que eu não vou poder ir no aniversário do meu primo na Itália. O ano passado ele me ligou e falou, Fê, eu estou indo fazer meu aniversário de 50 anos na Itália, vai ter um hotel XYZ, pá. Falei, vamos. Só que no meio do caminho eu comprei uma casa. E agora eu preciso decorar essa casa. Você tem que seguir a prioridade, né? E a prioridade é mobiliar minha casa. Uhum. Então eu tive a humildade de falar para ele, olha, Renato, eu não vou poder ir dessa vez, porque eu tenho uma prioridade. Né? Então, no meio dessa jornada, a gente recebe várias propostas de investir, de fazer coisas, mas quando eu tenho aquela minha prioridade pré-estabelecida, eu consigo falar um não sem me constranger. Sim. Toda decisão, né, você vai ter que perder algo. Toda decisão você vai ter que escolher, né? A decisão é uma escolha. E a não decisão também é uma escolha. Pois é. A pessoa que decide mudar, ela vai deixar alguns hábitos para trás que talvez ela goste. Né? A pessoa que toma uma decisão de mudar financeiramente, talvez ela vai deixar de frequentar alguns lugares que ela gosta. Talvez ela vai ter que mudar de amizades que ela gosta. E eu falo muito sobre associação limitada. Você não precisa deixar de conviver com os teus amigos, mas você pode talvez manter um distanciamento de segurança para que você possa realmente assim mudar o teu comportamento. E a decisão é a única coisa que vai fazer você mudar de vida. Quando a gente entende e tem a racionalização que a gente precisa mudar algo da nossa vida, a gente precisa decidir. A gente precisa ser firme na nossa decisão e manter o nosso posicionamento. Uma das coisas que eu falo muito dentro das mentorias é isso. Posicionamento não é você decidir algo apenas, não é você defender uma ideia. Posicionamento é você estar na posição correta. Perfeito. Né? Quando a gente está na posição correta, as coisas fluem. É igual numa guerra. Eu posso, talvez, ter as melhores armas, eu posso ter o melhor colete, eu posso ter a melhor munição, mas se eu estiver na posição errada, eu me torno um alvo fácil. Sem dúvida. Né? Então, na vida, eu preciso entender qual é a minha posição. Qual é o lugar que eu devo estar nesse momento da tua vida? E é igual você falou, tem hora que você vai ter que dizer não para as pessoas, mesmo querendo dizer sim. Né? Porque dizer não é isso, é você falar sim para você. É você falar não para uma pessoa, mas dizer sim para você. E às vezes o não dói. Aí eu costumo dizer assim, a gente precisa aprender a usar o não de mãe.
que é o não sem acompanhamento. Lembra quando a gente era criança? É o não com amor. É o não com amor, é não e não. Por que não, mãe? Por que não? Mãe não dá explicação. Então, quando a gente aprende a ter essa firmeza, essa consciência de se posicionar e falar não para as coisas que a gente sabe que está nos prejudicando, que a gente sabe que está nos atrapalhando, a gente começa a caminhar para a direção do nosso propósito, no alvo que a gente decidiu. E olha que legal você falando, né? Por exemplo, chegou o tempo da gente construir a nossa casa. E a palavra de Deus, né, independente da religião de você que está acompanhando a gente, diz o quê? Que há tempo para todas as coisas. E a gente precisa respeitar o tempo. Cada etapa da nossa vida. Talvez você está assistindo aqui, você deve ter grandes sonhos, você deve ter muitos projetos na tua vida, mas você precisa entender que tem um processo no meio do caminho e a gente tem que respeitar o processo. Talvez você tenha o sonho de ter tua casa própria, de ter um carro melhor, de fazer as viagens que você gosta, mas você está num momento onde você precisa sanar tuas dívidas e você precisa aceitar isso, você precisa entender que é o momento de sanar tuas dívidas, de cortar alguns gastos, de controlar as tuas finanças. Talvez você esteja num momento onde o dinheiro começou a sobrar e você pode começar a investir, poupar, fazer com que esse dinheiro comece a se multiplicar, ou talvez você esteja no momento que o Fernando está, de você comprar a tua casa dos sonhos ou construir a tua casa dos sonhos e mobiliar do jeito que você gosta. Cada pessoa está numa fase. E a gente precisa entender e aceitar. E não ficar se comparando. Porque um grande mal hoje que a gente vê, principalmente no advento da internet, da rede social, é a comparação. E às vezes as pessoas cometem erros porque elas estão sendo inspiradas pelas pessoas erradas. Quantas pessoas gastam comprando coisas que não seria o momento certo de comprar? Quantas pessoas estão gastando o seu dinheiro com coisas que de repente assim não faz nem sentido ter? Muita gente acaba sofrendo com isso. E dentro da minha mentoria eu vejo isso todos os dias. Pessoas entrando numa roda, num circo, né, que fala roda dos ratos. Cara, trabalhando para juntar dinheiro para pagar as contas e gastar o dinheiro que poderia estar sendo investido e multiplicado em coisas fúteis. Eu falo gastar, investir com coisas que te dão retorno. Exatamente. E o tempo está passando, cara. O tempo está passando, com isso você está ensinando os teus filhos, com isso você está plantando as tuas sementes no presente, que você vai colher os frutos no futuro. Então a gente costuma dizer o quê? Que aquilo que a gente vive hoje é fruto das nossas decisões do passado. E aí eu me vejo e vejo muitas pessoas muito focada no que está colhendo hoje. Sim. Na verdade, a gente tem que focar naquilo que a gente está semeando. Exato. Porque é uma consequência. Essa lógica é muito simples. Eu só colho aquilo que eu planto. Perfeito. Você falou de medo, né? Eu tenho uma tese, uma visão de que tem dois tipos de medo. O medo bom e o ruim. Sim. O medo bom é o racional. Bom, eu tenho que atravessar uma rua. Eu vou olhar para os dois lados, porque pode vir um carro e me atropelar. O medo ruim é o emocional, é aquele que te paralisa. Sim. Então, toda vez que eu estou numa sensação de medo, a primeira coisa que eu paro e penso é racional ou emocional? Pô, se é racional, beleza, vai me manter vivo. Sim. Se é emocional, eu já quebro aquela crença agora. Agora, o medo, ele paralisa. Agora, a comparação destrói a pessoa. Uhum. Mas não tem como a gente não nos comparar. E aí eu acho bom comparar. Comparar com quem? Quem eu sou hoje, quem eu fui ontem. Sim. Comparação com si mesmo, né? É isso. Eu não posso querer me comparar com você. Porque eu nunca vou ser você. Uhum. E você nunca vai ser eu. Sim. Ainda bem. Tá certo? Agora, com quem que eu me comparo? Eu vou falar uma coisa para você. Eu hoje, fiz 51 anos ontem. Eu conheci a minha esposa há 12 anos atrás. Se eu comparar o Fernando de hoje com o Fernando de 12 anos atrás, eu vou dizer, parabéns, Fernando, você melhorou. Sim. Ah, você é perfeito? Não, de jeito nenhum, nem quero ser. Eu tenho certeza que jamais serei. Uhum. Mas a comparação ela é boa quando a gente olha para nós, para dentro. Como é que você lida com essa questão de autoanálise? Cara, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de me comparar com ontem. Eu sempre... É uma das coisas que eu gosto muito de falar também nas mentorias. Por quê? Existem dois inimigos. Eu costumo dizer isso, que só existem dois inimigos. Um deles é no mundo espiritual, que a gente sabe quem é o nosso inimigo, e outro é no mundo natural, que somos nós mesmos. Ninguém é inimigo de ninguém.
Por quê? Eu dou autorização ou não para você me atacar. De acordo com aquilo que você direciona para mim, eu tenho a liberdade de aceitar ou não, de carregar ou não. Se você me xingar, eu posso aceitar esse xingamento ou não, certo? Então, eu tenho o poder de me defender contra os outros. Agora, contra mim mesmo, que é a maior guerra. É isso. Eu preciso lutar contra mim mesmo, né? Saber quais são as minhas armas contra as minhas fraquezas. E a autoanálise é isso, é a gente fazer a viagem mais importante que existe na vida, que é para dentro. Eu falo até assim, uma brincadeira que eu uso. Tem gente que conhece o mundo inteiro, já viajou para todos os países do mundo, mas não fez a viagem mais importante, que é para dentro de si mesmo. Não conhece o seu mundo interior. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo. Exatamente. E quando a gente começa a olhar para nós, conhecer as nossas fraquezas, conhecer as nossas crenças, conhecer os nossos traumas, a gente tem a oportunidade de ressignificar e mudar isso. Quando a gente conhece as nossas habilidades, as nossas características, os nossos talentos, a gente tem a oportunidade de potencializar isso. O problema é que a maioria das pessoas gasta o seu tempo olhando para a vida dos outros e minimizando os resultados que ele tem. E existe uma frase que eu digo que a gente tem que começar a aprender a comemorar os micro-resultados. Creio muito nisso. Porque a gente precisa valorizar o nosso avanço. Né? Quando você fala que eu sou melhor do que ontem, isso é um micro resultado. O que você falhou ontem que você pode corrigir hoje? O que você foi bem ontem que você pode ser melhor hoje? Isso é micro resultado. Isso é entender que você está avançando. Isso é motivo de comemoração na tua vida, para que você possa ver, caraca, está havendo progresso, está havendo evolução. Porque a tua comparação, ela começa a ser com você. E você para de olhar para o lado. Né? E eu acho que esse é um grande diferencial, Fernando, que as pessoas deveriam começar a analisar. É como eu falo, né? Eu estou lendo um livro, eu até anotei algumas coisas aqui que depois eu vou compartilhar, de algumas dicas. Eu estou lendo um livro do Augusto Cury que chama Intoxicação Digital. Muito bom, muito bom. É um livro que ele lançou há pouco tempo e assim, eu estou me baseando muito nessas informações para entender a era que a gente está vivendo, dos mendigos emocionais. As pessoas, elas estão aceitando migalhas emocionais. As pessoas, elas estão deixando a vida delas passar para viver a vida dos outros. Muitos pais estão ausentes porque estão buscando resultados que talvez nem eles saibam por que eles estão buscando aquilo. Ou seja, eles dão presentes para os filhos, mas eles não são presentes na vida dos filhos. Muitos casais, hoje, não têm comunicação entre eles, mesmo dentro de casa. Quantas vezes a gente mesmo se depara com uma situação assim, onde está você sentado no sofá, tua esposa do outro lado e os dois no celular? Isso está acontecendo muito. Acontece com a gente. Né? Por isso a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e perceber, caraca, faz sentido isso que eu estou fazendo? Muitos filhos estão dentro dos quartos, jogando videogame no mundo deles, enquanto a família poderia estar na sala ou poderia estar na mesa, né? Compartilhando de momentos, de resultados. Quando não existia a internet, era assim que a gente vivia. Eu lembro dos melhores momentos que eu tive com a minha família, as melhores lembranças foi onde? Na mesa. Não é? Sempre é na mesa, cara. Se não é na mesa da nossa casa, é na mesa de um restaurante, é na mesa de um parque, é na mesa dos amigos. A mesa é o lugar mais democrático, sabia? Mais democrático que tem. Onde a diferença entre o maior e o menor é de 10, 15 centímetros. Sim, igual a nossa aqui agora. Mas você vê como isso é sério, cara. Eu tô assim, eu tô muito comprometido, né, nesse tempo da minha vida em alertar isso para as pessoas, que elas entendam, cara, que assim, ó, a vida tá passando muito rápido. O tempo tá passando muito rápido e a gente tá perdendo as melhores oportunidades de viver com nós mesmos, na nossa solitude, aprendendo a amar a nossa própria companhia e com as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque a gente está correndo, olhando para fora. Muita gente aqui na América está gastando o seu tempo e a sua vida correndo atrás de coisas, correndo atrás de dinheiro, o que não é ruim. Mas quando
isso se torna a sua prioridade e ela deixa de viver a vida dela. Igual você falou, eu sou a favor do estilo de vida, de viver bem. Às vezes as pessoas elas se tornam mendigos emocionais. Por quê? Porque elas acham que o dinheiro vai resolver todos os problemas delas. Eu li, se eu não me engano, eu não vou lembrar o autor agora, mas ele fala do que adianta você ter, que um dinheiro você constrói uma mansão, mas não te garante um lar, né? Exato. E eu vejo aqui na América, principalmente lá em Miami, né? Muitas pessoas andando de carro conversível, óculos bonito e não tem $1.000 na conta. Sim. Me assusta muito. E 7 anos na América eu já deu para entender que se a gente não abrir os olhos para o que você está falando, a gente vai entrar numa corrente, né? Sim. Entrar numa corrente. Xará, já deu 1 hora aqui, já fomos avisados de 1 hora, a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando, uma conversa gostosa. Suas considerações finais. Cara, eu quero falar algumas coisas que eu anotei aqui bem rapidinho, tá? Primeiro, tudo na vida é narrativa. A história que a gente conta para nós mesmos é o que o nosso cérebro, que a nossa mente vai acreditar. Ou seja, você precisa ouvir o que você está falando. A forma mais fácil de você ouvir é você prestar atenção no que sai da tua boca. Por quê? Quando eu falo, chega antes aqui do que no outro. O problema é que as pessoas não estão prestando atenção no que estão falando. Ou seja, às vezes você mesmo está sabotando a tua vida, sabotando a tua história através das suas palavras. Então, primeira dica é, escute aquilo que você está dizendo. Segunda coisa, quanto mais eu me posiciono, mais eu prospero. Certifique-se que você está na posição certa na tua vida. Assuma o controle da tua vida. Não seja aquela pessoa que é influenciada pela maioria, que é influenciada pelos outros, mas sim seja um influenciador. Terceira coisa, a gente precisa entender que a gente está aqui para crescer e contribuir. Ou seja, a gente não pode ser egoísta. Tudo aquilo que a gente aprende, a nossa obrigação é compartilhar com alguém, porque é assim que a gente constrói um legado. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais rica e mais bem-sucedida, mas se você não está contribuindo com o outro, você não está construindo o que tem maior valor, que é o seu legado. Então, que vocês possam, através desse podcast, entender que a mudança ela está disponível para todos nós. Basta a gente tomar uma decisão e se posicionar no lugar certo, com as pessoas certas, que a vida ela vai ser plena e abundante, assim como Deus prometeu. Essa é a mensagem que eu quero deixar final. Muito bom, muito obrigado. Que papo gostoso, que papo Obrigado de eu, mesa, cara. hein, cara? Obrigado eu. A gente vai encerrar aqui, mas vai continuar papeando aqui. Amém. Bom, eu agradeço vocês que nos assistiram, você que vai assistir essa gravação. E nós moramos aqui nos Estados Unidos, eu vejo que todos nós viemos aqui através de um grande sonho, ninguém veio aqui para viver menos, mas muitas vezes a gente ainda não chega onde quer chegar e está tudo certo. Melhor do que chegar é viver o processo. Infelizmente, muitas vezes a gente quer criar atalhos. Sim. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui, viva o processo, porque o processo é onde a gente aprende, o processo é onde a gente é forjado. Tem uma história de uma família rica, muito tradicional aqui, que quando faleceu o patriarca, a família estava tentando descobrir qual era o volume de dinheiro que havia deixado, porque era muito dinheiro. E ninguém sabia, era muito dinheiro. Sim. Era muito dinheiro. E aí, entre os parentes mais próximos, estava falando, bom, a gente precisa agora começar a perguntar para os amigos, os mais próximos, entender, porque a gente precisa entender o que deixou de dinheiro, ele está falando de dinheiro. Até que um belo dia, um deles encontrou uma pessoa muito próxima do falecido, e ele falou assim, eu sei o quanto que ele deixou. Ele falou, nossa, então a família toda está querendo descobrir, me fala quanto ele deixou. E a resposta foi, ele deixou tudo. Deixou tudo, foi embora vazio. Eu não sei quanto é esse tudo, mas se dentro desse tudo não tiver um legado, eu digo para você que ele não deixou nada. Meus amigos, pega essa chave, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera.